Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo aqui 4 causas pela qual a enfermidade, a doença tem se manifestado no corpo de alguém. Então fica até o final desse vídeo para você entender quais são as causas principais de alguém estar enfermo, de alguém estar carregando uma enfermidade. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Para quem não sabe, toda enfermidade possui uma causa e uma finalidade. E a primeira causa de enfermidades e doenças é o pecado. Lá no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26 diz: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estados, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O Senhor só iria colocar enfermidades sobre aqueles que estavam desobedecendo a Deus, aqueles que estavam na prática do pecado. Por isso que o Senhor decidiu castigar o Egito com pragas, enfermidades e doença, por causa da rebeldia. Toda pessoa que está na prática do pecado, toda pessoa que está com mágoa no coração, pecados ocultos, que não pediram perdão a Deus e não se arrependeram, provavelmente vão carregar enfermidades que serão por causa dessa raiz maligna do pecado. Por isso que Jesus Cristo, quando ele foi de encontro com o paralítico de Cafarnaum, ele primeiramente perdoou os seus pecados para que depois ele ficasse curado daquela paralisia. Porque a enfermidade que aquele paralítico tinha era por causa dos seus pecados. Essa era a causa do porquê que ele era paralítico. Então Jesus perdoou primeiramente seus pecados e ele foi automaticamente sarado e curado. Segunda causa espiritual das enfermidades: permissão de Deus por causa da aprovação. Jó era um exemplo disso. A palavra de Deus diz que ele foi ferido na sua carne da cabeça aos pés. Ele ficou enfermo. Só que esta enfermidade foi algo momentâneo. Durante a aprovação, Deus provou ele na área da saúde e em muitas outras áreas. Então toda pessoa que está sendo provado por Deus em um tempo determinado, durante esse tempo essa pessoa vai ter aquela enfermidade, ela vai carregar aquela enfermidade, até que Deus venha, retire a enfermidade para que ela possa então ser abençoada. Mas todas as vezes que uma pessoa está sendo provada na saúde, essas enfermidades têm um tempo determinado, então a pessoa não vai ficar a vida inteira sendo provada na saúde. E outra coisa muito importante acerca da permissão de Deus para que aquela pessoa fique enferma pela provação que ela está passando, é se você orar por esta pessoa que está enferma por causa da aprovação de Deus na vida dela, ela não vai ser curada. Porque Deus quer que aquela enfermidade fique um determinado tempo na vida dela, para que ela seja aprovada de Deus dentro daquela aprovação. Então, por isso que existem pessoas que estão enfrentando enfermidades que são a própria aprovação de Deus, a permissão de Deus. Você vai orar por elas, elas não serão curadas. Então, por isso que existem pessoas que são curadas e outras que não são, porque são casos específicos. Cada um tem uma causa diferente. Então, algumas pessoas têm uma causa, outras têm outra. Então, por isso que nem todas as pessoas do mundo são curadas quando elas procuram a cura em Deus. Terceira causa espiritual pela qual as enfermidades se manifestam em alguém: para que a glória de Deus seja manifestada através da cura daquela enfermidade. Semelhante à passagem que Jesus vai de encontro com um cego de nascença, a qual seus discípulos perguntam para ele se aquele cego tinha cometido algum pecado para que ele viesse e nascer cego. E Jesus responde: nenhuma dessas coisas ele cometeu, mas sim para que a glória do Pai viesse ser manifestado através dessa enfermidade. Então aquele cego de nascença, ele foi curado e o nome de Deus foi glorificado através daquela cura que Jesus realizou. Então, existem pessoas enfermas que são exatamente para que a glória de Deus se manifeste através da cura daquelas pessoas. Se não existisse pessoas paralíticas, pessoas cegas, enfermas,
como haveria milagres? Como que Jesus curaria pessoas que eram paralíticas, cegas, que não enxergavam, que estavam enfermas? Não teria como realizar milagres se antes não tivesse pessoas enfermas para receberem o milagre. Então o motivo e a causa espiritual de uma enfermidade se manifestar no corpo de alguém é para que a glória de Deus venha se manifestar através da cura daquela enfermidade. Quarta causa pela qual as enfermidades se manifestam no corpo de alguém: enfermidades espirituais causadas por demônios. E dentro desta causa espiritual, os demônios não precisam pedir permissão para Deus para que possam colocar um câncer naquela pessoa, uma enfermidade naquela pessoa. Porque a pessoa tem uma legalidade. O demônio está no corpo da pessoa causando enfermidades, causando câncer. Então, aquele demônio, ele tem um acesso completo para acessar a vida daquela pessoa, para colocar enfermidades na vida dela, porque existem brechas na vida daquela pessoa. E a maioria das pessoas, hoje em dia, que tem enfermidade, muitas das vezes estão com legalidades abertas, com brechas abertas nas suas vidas, em falta com Deus, e ali os demônios entram na vida dela, colocam enfermidades e a pessoa ali fica sofrendo, aprisionada. Um exemplo disso, quando nós se deparamos com a passagem em que Jesus Cristo aparece e diante dele aparece também uma mulher que estava há 18 anos encurvada com o espírito da enfermidade na coluna. Então, ela recebe a sua cura e a sua libertação daquele espírito de enfermidade através de Jesus Cristo. Então, esses espíritos que causam enfermidades, eles entram na vida da pessoa através de legalidade e colocam doenças, colocam câncer, colocam enfermidades. E a pessoa que está ali sendo vítima desses demônios, elas começam a ficar dependentes de remédios sem entender que aquela enfermidade é uma causa espiritual. Enquanto aquele espírito da enfermidade não sair da vida dela, não ser expulso, ela vai ficar sofrendo com aquela enfermidade, porque na vida dela está aberta uma legalidade, uma brecha, e o demônio tem acesso completo à vida dela, ele pode fazer o que quiser, lançar câncer, lançar enfermidade. Então, por isso que cada situação no mundo espiritual tem uma causa específica. Não são todas as mesmas causas, mas são causas específicas diferentes uma da outra. Então, cada termo que eu apresentei aqui são causas diferentes. Não podemos nomear que todas são somente uma causa, mas são causas específicas. Por exemplo, nós já tivemos experiências, pessoas que estavam desviadas do caminho da presença de Deus. Sempre Deus falava com aquela pessoa e a pessoa estava com muitas legalidades, muitas brechas, não obedecia a voz de Deus. O que acontece? Aquela pessoa estava com legiões de demônios e aquela legião de demônios trouxe vários cânceres para o corpo daquela pessoa. E quando aquela legião de demônio foi expulso, aquela pessoa vomitou os 19 cânceres que aqueles demônios tinham colocado no corpo dela. Isso daqui é um exemplo que existem espíritos da enfermidade que colocam doenças nas pessoas. É uma causa específica. Quando a doença, a enfermidade é espiritual, tá? Quando a doença é causada por demônios. E se esse vídeo esclareceu as suas dúvidas, não se esqueça de deixar o seu like. Que Deus abençoe.